Nesta noite de terça-feira, eu quero trazer para vocês o assunto que eu falei na noite de domingo, que foi sobre Daniel capítulo 2, versículo 44. Eu quero que você entenda esse significado dessa pedra que cai lá da montanha e derruba essa estátua. Sabe, essa estátua do sonho de Nabucodonosor, que ele teve aquele sonho assustador. Então, nós vamos falar sobre isso. Eu quero que você fique aqui conosco, porque antes de nós realizarmos a oração, nós vamos falar sobre esse assunto. E vai ser muito bom para você, tá bom? Muito bem. Eu quero convidar todos vocês daqui de Itabirito para que amanhã, quarta-feira, estejam conosco. Aqui, ó, vou deixar o endereço, está aqui bem no meio, na coluna do meio. Rua José Benedito 375, no bairro de Santa Efigênia, Itabirito. Para quem não me conhece, não sabe quem eu sou o pastor Genival Lira, daqui da cidade de Itabirito. Sou escritor também desses dois livros. Se você quiser adquirir um livro desse aqui, então meu número de telefone é o 3197574908. Todos os dias, aqui às 18 horas, nós temos a oração da noite. E sim, nós temos aqui o canal É Tempo de Oração. O canal É Tempo de Oração, que é um canal de oração. Nós temos 5h15, 6h15, 9h15 e à tarde 15h15 e à noite 18h15. Nós temos oração aqui o dia todo, todo dia. Tá bom? Então, vamos falar desse assunto agora. Eu vou trazer para a tela a leitura bíblica para você ler comigo. Então, vamos lá, vamos ler juntos aqui agora, versículo 44. Diz assim, ó: Mas nos dias destes reis, que são esses reis? São os dias desses reis. Eu vou falar para você, o tempo aí desses dias é a partir de 600 anos antes de Cristo. Então, vamos pensar em 600 anos antes de Cristo. É o período desses reis. O primeiro rei ainda está vivo, que está se tratando desse Nabucodonosor. Os reis que aqui está dizendo é Nabucodonosor, um deles. Mas vamos continuar a leitura que você vai entender no final. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Você vê que o Senhor está pela boca de Daniel, falando para Nabucodonosor, dizendo, interpretando o sonho dele, dizendo que vai vir um novo reino. E esse reino que jamais será destruído, reino de Deus. Este reino não passará para não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Que reinos que ele está se referindo? É o reino da estátua. Eu vou mostrar a estátua daqui a pouco. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, está se referindo ao reino de Deus. Versículo 45. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de homens, e nela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei, falando com Nabucodonosor, o que há de ser depois disto. Certo é um sonho. Esse é o sonho que você teve, ó, rei Nabucodonosor. E fiel é a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Bom, o que interessa agora é você entender de que
nós, nessa leitura, entendemos que Daniel está diante do grande rei Nabucodonosor. Então, deixa eu pontuar rapidinho aqui para vocês. Daniel e os seus conterrâneos e os judeus, todos os judeus, estão escravos na Babilônia. Estão escravizados na Babilônia. Foram expulsos. Foi destruída a cidade de Jerusalém. Nabucodonosor traz agora todo esse povo. Quem ficou vivo traz esse povo para a Babilônia como escravo. Sendo que esse povo de Deus foi dividido entre os que iam quebrar pedra, os que iam para os serviços perigosos, os serviços forçados, e também aqueles que iam servir no palácio do rei. E o povo que obedecia a Deus, o povo que ouviu os profetas, Deus conservou no palácio. Muito bem. Passando os dias, Nabucodonosor teve um sonho terrível. E que sonho é esse que ele acorda e fica perturbado? Manda chamar todos os adivinhos, todos os intérpretes. Se fosse nos dias de hoje, seria tudo que é de pai de santo, mãe de santo, filho de santo, líderes de espiritismo, líderes de religião, evangélico, protestante, tudo que tivesse de envolvido nesse mundo espiritual, ele mandaria trazer para o trono. Então, tudo que era envolvido com o mundo espiritual naquela época, Nabucodonosor trouxe. E Nabucodonosor, perturbado, ele fala com todos eles: olhem, prestem atenção. Eu tive um sonho, e esse sonho eu quero a interpretação dele. Eu quero o significado desse sonho. E quem não. Se vocês não conseguirem, então todos vocês morrem. Se vocês não trouxerem a interpretação exata desse sonho, todos vão morrer. E eles disseram: mas conta-nos o sonho. E Nabucodonosor: não. Como que eu vou saber que a interpretação de vocês é verdadeira? Eu só vou saber que a interpretação de vocês é verdadeira se você me contar o sonho. Mas nós vamos contar o sonho e interpretar o sonho. Se a gente tiver um sonho, a gente pode até interpretar, mas contar o sonho que você teve, se vira. E deu um prazo para eles. E como eles não conseguiram, então vem o decreto, manda matar todo mundo. Na hora quando o decreto sai, mandando matar todo mundo, os adivinhos, Daniel fala com o chefe da guarda, pedindo para o chefe da guarda levá-lo até o rei Nabucodonosor, e ele leva e ele pede um tempo. Um tempo. Ó, me dê esse tempo aqui. E Nabucodonosor: tá bom, então suspende a matança. Vamos esperar. E foi lá Daniel com seus colegas, seus amigos, o povo da fé lá, orou, jejuou, se consagrou, e Deus deu o sonho e a interpretação. Quando Daniel já tinha o sonho e a interpretação, levaram ele lá perante o rei, e aí é esse versículo 44, que ele está dizendo: rei, você sonhou com uma estátua muito grande. Enquanto eu vou contando, eu já vou preparando aqui a estátua para trazer para vocês. Mais ou menos isso aqui, ó. Rei, você sonhou com uma estátua. E nessa estátua, tinha ali naquela estátua, tinha cabeça de ouro, peito de prata, cabeça de ouro, peito de prata. Tinha nessa estátua a cintura de bronze. Tinha nessa estátua os pés, as canelas de ferro.
e os pés de barro. Mais ou menos isso aqui, essa estátua que vocês estão vendo aqui na tela. Aí ele começa a dizer para o rei, e dizer: rei, essa cabeça de ouro é o período da Babilônia, é o reinado da Babilônia que está em você. Você está vivo, que foi do ano 607 até 539. Então essa cabeça de ouro ela vai ser cortada, ela vai ser arrancada, ela vai se desfazer. É o teu reinado que vai ser destruído nesse período, ó rei. A parte de prata é Medo-Persas, do ano 539, é um curto período, até 331 antes de Cristo, né? O peito e braços de prata é o período de Medo-Persas, que esses dois braços seriam dois reinados, dois impérios, que hoje seria Irã e Iraque, né? Nos dias de hoje. Essa parte de bronze, rei, essa parte de cobre, é a Grécia, do período 331 até 168 a.C. Vai ser o período da Grécia, ó. É outro reinado. E esse período aí de ferro, canelas de ferro, que é um período mais longo, é Roma, de 168 a.C. até 473 depois de Cristo. Então Cristo nasce aí dentro desse império romano, dessa invasão. E essa pedra que cai do monte, essa pedra é o novo reino que não tem fim. São 10 reinos, são os pés de ferro. Os pés de ferro aí, depois de 476. Até agora, meus amigos, nós estamos vivendo. Então, esses 10 dedos aí é a Europa, esses pés aí é o continente europeu misturado com o continente africano, os novos reinos que viriam, que iria predominar, que iria existir. Então, você vê que foi uma coisa que foi falado. Foi falado no ano, mais ou menos, no ano 598, porque 607 foi quando a Babilônia invadiu e sitiou, 607, cercou Jerusalém. Mas ficou muito tempo sitiando Jerusalém, mas só veio mesmo ser destruída Jerusalém no ano 595, 598, por aí. Então, esse período da cabeça é o período da Babilônia. Esse período dos braços de ferro, de prata, é o período de Medo-Persas. Esse período do cobre aí, do bronze, é o período da Grécia. E quem são esses reis? Então, esses reis aí, rei da Babilônia seria Nabucodonosor, Medo-Persas seria Ciro, o rei da Grécia seria Alexandre o Grande, com seus 4 generais. Esse rei de Roma, esse imperador de Roma, seria Herodes o Grande, que foi no período que Jesus nasceu, que tem Herodes o Grande, e depois vem o Herodes o Menor. Depois vem os outros imperadores. Vamos voltar para a Bíblia agora, para poder você entender? Vamos voltar para a Bíblia, que agora você já entendeu. Quando ele fala, no versículo 44, ele diz: então, versículo 44, mas nos dias desses reis, olha aqui, nos dias desses reis, quem? Nabucodonosor, Ciro, Alexandre o Grande, Herodes o Grande. O Deus do céu levantará o reino que jamais, jamais será destruído. E é aí, meus amigos, aonde é anunciado o reino de Deus. Esse reino de Deus vem nascer, vem ser criado a partir da primeira vinda de Cristo. Esses reinados aí, de Herodes, de Alexandre o Grande, de Ciro, esses reinados aí
de Nabucodonosor, todos eles já passaram, foram destruídos pelo tempo. Porque assim, invadiu Medo-Persas a Babilônia e destruiu a Babilônia. Quando foi no ano 331, invade a Grécia, invade Medo-Persas, o período lá, Medo-Persas, destrói Medo-Persas, agora é o período da Grécia. Aí vem Roma, destruiu o período da Grécia e ficou sendo Roma, o imperador, o reinado, os romanos, Roma, e destruiu. No ano 169, 158, 159, que destruiu. E aí, quando Jesus nasce, aí Jesus já é essa pedra, o novo reino, já é o próximo rei, que é como uma pedra que desce da montanha e essa pedra derruba o templo. E aí esse reinado não tem mais fim, é eterno, é o reino eterno. E vamos falar dos reis agora? Vamos lá. Nabucodonosor, Ciro, Alexandre, Herodes, Jesus Cristo, Senhor, que aí vem o Senhor Jesus nasce nesse período de Roma, que o império é romano. Roma tinha invadido Israel, tomou Israel. Israel estava subordinado, sujeito aos romanos. Jesus nasce nesse período. E o Senhor Jesus nasce, ele semeia a palavra, ele traz o evangelho, a sua história, a morte de cruz e a ressurreição para todos que creem nele. E aí nasce aí o reino de Deus. Vem João Batista pregando, é chegado a vós outros o reino de Deus. Depois que João Batista é decapitado, morto, Jesus Cristo dá continuidade dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Logo no nascimento de Jesus Cristo, Herodes queria matar Jesus, o menino Jesus. Quando os magos vieram lá do Oriente, que eles viram a estrela de Jacó, o sinal da vinda do Messias, e que eles vêm para adorar o menino Jesus, que chega em Jerusalém, que chega na cidade, que Herodes fica sabendo do que está passando, do que está acontecendo. Herodes chama eles no em particular e diz: quando vocês encontrarem o menino, vocês venham e digam para mim aonde que esse menino está, que eu também quero adorar. Mas Herodes não queria adorar. Herodes queria matar a criança, porque ele sabia que aquela criança ia ser o próximo reinado. Só que Herodes pensava de que o reinado de Cristo ia ser mais um império, como foi Babilônia, como foi a Grécia, Medo-Persas, como foi Roma. Só que o reinado de Cristo não seria uma política, uma economia, uma população, uma nação, um povo. O reinado de Cristo seria o reino de Deus. Olha o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Jesus dizendo: é chegado a vós outros o reino de Deus. Então o reino de Deus chegou a mim, o reino de Deus chegou a você, e o nosso rei não é Herodes, não é Alexandre o Grande, não é César, não é um imperador político, monárquico, uma monarquia. Não é Nabucodonosor. O nosso rei é Jesus Cristo, Senhor. Que mataram ele, crucificaram ele, mas ele ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu, está sentado ao Deus Pai, rogou ao Pai o Consolador, o Espírito Santo que enviou, que está em nós hoje, e está reinando em nosso coração. O Espírito de Cristo reinando em nosso coração. Aleluia. Então, meus amigos, meus irmãos em Cristo, o reino de Deus chegou, e esse reino de Deus é para sempre. Para sempre. Amanhã eu vou trazer para todos vocês, queria que vocês assistissem, participassem, que eu vou trazer sobre esse reino desse Jesus Cristo, quando estava aqui contando a história de um homem
que viajou, saiu da terra, foi para muito longe, mas entregou os talentos para cada um. Quer dizer, a sua igreja, que ele entrega os talentos. E entregou os talentos, ele foi e ele vai voltar. Na parábola, na analogia que ele conta como o rei voltou, o dono da terra voltou. Mas na real ele não voltou ainda, ele ainda vai voltar. E é isso que nós estamos esperando, a vinda dele, que vai vir com poder e glória. Amém? Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Eu quero realizar a oração desta noite de terça-feira. Eu estou aqui na noite de terça-feira. E que todos vocês sejam muito abençoados. Sejam muito, muito mesmo abençoados com essa palavra. Queria que você escrevesse aqui o que você achou, o que você entendeu. O reino de Deus é chegado até nós. Foi anunciado lá em Daniel, capítulo 2, aquela pedra que cai da montanha. É Cristo, Cristo é o Messias, é a pedra rejeitada. Senhor foi rejeitado pelos judeus, mas ele é o nosso rei. Mataram Jesus, mas Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele é o nosso rei. Amém? Então escreve aí, ele é o nosso rei. Jesus Cristo é o nosso rei. Então vamos falar com Deus agora, momento de oração. Quero convidar todos vocês para, juntamente comigo, orarmos, falarmos com Deus. Você pode, nesse momento, entregar sua vida ao Senhor, abrir o seu coração, para que você possa receber o reino de Deus agora. Receba o reino de Deus agora, nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos, se você pode. Abra o teu coração. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, o Senhor revelou no sonho de Nabucodonosor, o Senhor revelou as coisas que iriam acontecer no final dos tempos. O Senhor mostrando de que aquela estátua, cabeça de ouro Babilônia, os braços de prata Medo-Persas, na cintura Grécia, as canelas de ferro Roma e os pés de barro os últimos tempos, que é o tempo que nós estamos vivendo. Final de tudo, estamos vivendo na ponta dos dedos dessa estátua, que Cristo já veio, já fundou, começou, inaugurou o reino eterno e vai estabelecê-lo. Na sua vinda, ele vai estabelecer com a sua volta, a sua segunda volta, aonde nós vamos prestar contas. A igreja vai prestar contas. Todos vão prestar contas, os servos vão prestar contas. E nós, Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, orando, pedindo ao Senhor a condição para nós mantermos com a nossa fé viva, sem se envolver com esse mundo, Pai. Sem estar apegado a esse mundo, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoe, Deus, para que nós venhamos continuar firmes na Sua presença, na Sua palavra, Pai, pregando a Tua palavra, porque a gente não vê esse mundo, Pai, apenas para comer feijão, a gente não vê esse mundo apenas para trabalhar, comprar, fazer compra, comer, dormir, trabalhar, não, a gente veio a esse mundo com missão. Todo mundo tem sua missão. Revela para cada um agora, Senhor, a missão, propósito, porque qual o propósito dessa pessoa? Qual o propósito desse homem? A mangueira, o propósito é dar a manga, produzir a manga, a goiabeira, a goiaba, a laranjeira, a laranja, o sol alumiar o dia, a lua alumiar a noite, as estrelas
cada galáxia, enfim, tudo tem sua função, seu propósito. Será que essa pessoa, Pai, ela é a única que foi criada pelo Criador e não tem nenhum propósito? Veio do nada, veio para nada, veio aleatoriamente? Não, Senhor. Todos têm sua função, seu propósito. Então abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, eu quero entregar nas tuas mãos cada pessoa que está comigo aqui, nesse canal, esse que está inscrito nesse canal. Esse, meu Deus, que abriu esse link, está orando aqui comigo, Deus. Meu Pai, meu Deus e meu Rei, nas tuas mãos eu quero colocar a minha vida. Entrega a sua vida agora ao Senhor. Entrega o teu coração, fale com Ele. Ore ao Senhor. Em nome de Jesus. Seja abençoado. Seja curado. Você que tem uma doença, uma infecção, uma inflamação, uma dor, seja curado para poder você vir dar continuidade ao seu propósito se você não começou. Seja abençoado para você fazer a obra de Deus. Em nome de Jesus. Ó Pai, tome nas tuas mãos nesta noite de terça-feira a minha vida, a vida da minha família, meus netos, meus filhos, meus colegas, meus amigos, meus primos, sobrinhos, tios, os meus irmãos que me ajudam nesse trabalho aqui, Pai, que ora junto comigo aqui na madrugada, de manhã, à tarde, à noite. Senhor, eu oro por cada um e sua família, sua casa, e entrego todos nas tuas mãos. Oh Deus, o Senhor sabe da necessidade de cada um. Receba agora a presença de Deus na sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Quando terminar aqui, você envia esse link para alguém orar junto comigo. Envia para alguém. Vamos juntos entregar para todo mundo essa palavra, para que as pessoas venham entender de que o reino de Deus é chegado até ela e que Jesus está voltando, que nós estamos no finalzinho da estátua, nós estamos na ponta dos dedos da estátua. Ele está voltando e vai vir buscar a sua igreja. Vamos trabalhar nesse sentido. Agradeça a Deus, agradeça ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. É isso aí. Então, você que está novato, começando aqui com a gente, se inscreve no canal, clica no sino para receber as notificações, compartilhe com alguém, mande para alguém e vamos juntos esperar a vinda de Jesus. Se você quiser colaborar conosco, se você quiser ajudar, eu vou passar aqui, olha, para vocês na tela. Ó. Seja um mantenedor do Ministério Tempo de Oração. Aí está aqui o QR Code, está aqui a chave do Pix, oração da noite, tá vendo? Aí tem as redes sociais, os horários de reunião, para que vocês daqui de Itabirito venham frequentar, meus livros, o número de telefone. E assim eu encerro. Deus abençoe todos vocês e até amanhã.